Abra sua Bíblia comigo, Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, a partir do verso de número 12, perdão. Lucas, capítulo 17, a partir do verso 12. Amém? Quem encontrou, diga amém. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiam-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, repita comigo, enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Queridos, em Números capítulo 5, versos 2 e 3, nos fala de uma lei. Lá em Números 5, 2 e 3 diz assim: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial todo leproso e toda pessoa que padece de hemorragia, e todos os imundos por causa de contato com algum morto. Desde o homem até a mulher os lançareis fora do arraial, os lançareis fora para não contaminarem seus arraiais, no meio dos quais eu habito. Então, Deus criou a lei do isolamento social. Quem ensinou isolar, lavar a mão, enterrar as fezes? Quando você lê o livro de Levítico, você vai ver que foi Deus quem ensinou isso. E por quê? Porque Deus já sabia desde então da transmissão das doenças. Nós temos vivido ainda hoje um tempo de Covid, e Deus tem na Bíblia leis, diversos tipos, leis de saúde, leis morais, leis civis, leis cerimoniais e leis espirituais. A Bíblia é um compêndio de leis. E é interessante você entender que tanto os leprosos quanto as mulheres com hemorragia, elas tinham que ficar fora do arraial. Então você imagina comigo que hoje a lepra é chamada de hanseníase. E uma das maneiras de você testar se a pessoa tem hanseníase é você colocando uma agulha dentro do machucado. Se a pessoa não sentir dor, é porque ela está com a hanseníase, a antiga lepra. Só que hoje tem cura. Hoje a hanseníase não é mais uma doença que precisa de isolamento. Hoje a hanseníase não é uma doença, a lepra, algo que gera um estigma. E é isso que eu quero focar com você. Eu quero falar sobre novos ciclos. Aqueles homens, esses 10 leprosos que o texto diz, para você ter uma ideia, um leproso, quando era constatado que ele estava com a lepra, primeiro quem constatava era o sacerdote, porque o sacerdote naquele tempo ele cumpria um papel também de saúde. É ele quem colocava a pessoa em isolamento, e é ele quem tirava ela de isolamento. Quando era constatado que uma pessoa tinha lepra, a partir dali ela tinha que andar com um sininho na mão. Se ela chegasse em qualquer lugar, ela tocava o sino antes, ela não podia ter contato com ninguém, e ela ficava isolada, diz: leproso chegando, leproso chegando, leproso passando. Era colocado para fora da cidade. A pessoa, ela morava numa cidade refúgio. Existia uma cidade para doentes e outras para assassinos, que matavam sem querer. Para você ter uma ideia, todos os móveis de uma pessoa com lepra era levado para fora, junto com ela. Agora imagina comigo, irmãos, você entende que tem situações pior do que a doença? Pior do que uma doença, pior do que uma dor, é a impossibilidade da mudança. Pior do que uma dor é você começar a carregar um estigma, um rótulo.
então você perde o nome, e não tem nada pior do que você não ter nome, porque o nome está intrinsecamente ligado à identidade. Por isso que eu gosto de decorar o nome das pessoas, porque Deus não dá para ninguém apelido, Ele dá nome. Então note, aqueles homens eram chamados de leprosos, eles não eram mais o João, o Jacob, o Esaú, o Jacó, o Simeão, não, eles eram leprosos. A mulher era a mulher do fluxo de sangue. Do mesmo jeito que hoje em dia nós temos os cancerígenos, desempregados, divorciados, as pessoas começam a carregar os rótulos, os estigmas, e pior do que a doença câncer, ainda tem cura, mas mesmo que seja um câncer, pior do que isso é a impossibilidade total de uma mudança. Imagina comigo, hoje em dia uma doença total impossibilidade de mudança é a AIDS. A AIDS aos olhos humanos não tem cura. Naquele tempo a lepra não tinha. Então talvez você entrou por aquela porta da igreja com um rótulo e com uma total impossibilidade de mudança. E que bom que você entrou aqui, porque aqui há possibilidade de mudança. Porque o ambiente do impossível é natural para Deus. Você não tem como mudar uma situação da sua vida sem estar no ambiente do impossível. Milagres, eles precisam de ambiente. Milagres acontecem quando você vem num campo de ambiente, porque no ambiente tem um campo de herança. E no campo de herança você tem a graça. Graça é favor imerecido. Existem situações que você nem busca a graça te busca. Por exemplo, tinha um homem no tanque de Betesda, tanque de misericórdia, João 5. Ele nem procurou Jesus, só que ele estava num ambiente de milagre. Ele não procurou Jesus, mas ele estava num lugar buscando uma mudança. Toda mudança acontece quando você está no ambiente certo. Não existem mudanças no ambiente errado. Então Jesus vai até aquele homem e diz: olha, o que você quer aqui? O que você quer que eu te faça? Ele falou: rapaz, toda vez que eu vou lá para ser curado, a água mexe, mas alguém vai primeiro. Claro, um paralítico. Tinha gente cega, surda, e tinha pé. Jesus perguntou o que queria que ele fizesse, que ele queria que ele fizesse por ele. Jesus não perguntou para ele sobre o problema dele, perguntou sobre o que ele queria. Mas ele estava tão focado na dor dele, que ele nem conseguiu ouvir o que Jesus estava falando. Note, ele nem foi atrás de Jesus, Jesus foi atrás dele, mas ele está no ambiente da mudança. Tem gente que nem fé para receber o milagre tem, mas está no ambiente da mudança. Deus vai visitar você hoje. Milagre acontece no ambiente, e é interessante, porque tem um campo também de responsabilidade, porque fé é movimento. Você não tem como dizer que tem fé parado. Aqueles homens ouviram que existia alguém que podia mudar o campo do impossível. O nome dele era Jesus, e eles falam: Jesus mestre. Eles reconhecem que Jesus é algo enviado da parte de Deus. E eles com um sininho de longe, eles não tiveram a fé da samaritana, porque a samaritana vai até a Jesus, segura nas vestes dele, porque ela tem convicção que ao segurar nele, a sujeira, a imundície, a doença dela não passa para Jesus, mas a cura, a unção, a vida de Jesus que está nele passa para ela. Nem todo mundo tem fé para segurar em Jesus, mas só de você estar num ambiente de milagres, mesmo sem pedir, mesmo sem tocar, você pode receber se você está no lugar certo, se você pede para a pessoa certa. Aquela mulher toca e Jesus sentiu que saiu o que dele? Virtude, unção. Não foi um toque natural, foi um toque espiritual. Saiu virtude de mim, foi a diferença do toque. Porque todo mundo tocava em Jesus, e Pedro diz: mas Jesus, todo mundo está te tocando. Não, Pedro, você não entendeu. Saiu virtude de mim, saiu unção de cura. Quem está entendendo? Você tem que tocar. Você pode entrar por aquela porta sem esperança,
como aquele paralítico de Betesda, e mesmo sem esperança, Jesus te encontrar nessa cadeira. Você pode receber mais rápido, como aquela mulher que toca em Jesus, e você pode tocar com uma oração, com uma adoração, com uma lágrima. Você pode tocar com a tua fé, porque fé é movimento. Ninguém pode dizer eu tenho fé e ficar em casa. Ninguém pode dizer que tem fé e ficar parado, porque fé é movimento. Então tem um campo de graça. Jesus vai fazer por você o que você não pode, mas tem um campo de responsabilidade. Você tem que se colocar no caminho do milagre. Imagine ele tocando o sino, todo mundo, e leprosos, 10 leprosos. Agora vem algo muito interessante. Projeta para mim, multimídia, versículo 14, Lucas 17, 14. Eu quero que você leia comigo. Ao vê-los, ele disse, leia comigo aqui: vão mostrar-se, porque, como eu disse, o sacerdote ele cumpria um papel de médico também, que liberava a pessoa para voltar para o convívio social. Então qualquer pessoa que queria voltar para o convívio social, é o sacerdote que liberava, e era feito um sacrifício de expiação e purificação. Dá uma olhada ali. Jesus está falando assim: vocês estão curados? Não. Irmãos, deixa eu te falar algo. Às vezes nós procuramos Jesus e projetamos como vai ser. Assim como Naamã procura o profeta Eliseu e ele projeta, faz um monte de projeção. Eu vou lá, vai jogar um tapete vermelho, ele vai sair ao meu encontro, ele vai orar por mim. Gente, nem sempre o milagre acontece do jeito que você espera. E uma das coisas que você tem que entender é que muitas vezes Jesus vai provar a tua estrutura, para ver se você não é orgulhoso. É do jeito dele, no tempo dele. Você crê nisso? Então nota, vá mostrar aos sacerdotes. Jesus não falou: ei, sua fé te curou, está curado, o que queres que eu te faça? Não, ele não agiu como ele agia de outras vezes. A pergunta que eu te faço é: qual que é o sentido de você voltar aqui quarta-feira que vem, se você não recebeu o milagre? Hoje ninguém contou um testemunho, isso é raro, isso é muito raro. Sabe por que Jesus permite isso? Para ele provar o seu coração, se você crê. E eu quero falar algo para você. Leia comigo essa parte B do versículo. Enquanto, olha para o irmão do lado aí e diga: enquanto você vai, o milagre acontece. O milagre acontece enquanto você caminha. Muitas vezes nós queremos ver o milagre para caminhar, pois eu te digo o contrário, você tem que caminhar para ver o milagre. Queridos, muitas vezes nós somos assim: mas Senhor, eu não estou vendo nada. A fé trabalha desse jeito, não é ver para crer, é crer. Se crer, verás a glória de Deus. Então aqueles homens não ouviram o que eles esperavam, mas Jesus falou para eles se apresentar ao sacerdote. Então o que ele tem que fazer? Obedecer. Então eles caminharam. Gente, olha que tremendo, porque o milagre acontece enquanto você dá passos de... E quando eles estavam chegando lá, eu acho que aos 48 do segundo tempo, já estava chegando no templo, o samaritano, um estrangeiro de outra nação, deu uma olhada para ele e falou: estou curado. Ei, você está entendendo o que é um camarada que está fora da cidade? E o menor dos problemas dele é a doença, mano. Ele não conversa com a mãe, com o pai, com os filhos, ele não abraça mais, ele não beija. Se ele fosse casado, ele não tinha relações sexuais mais com a esposa. Quem está entendendo isso? A vida desse cara tinha sido tirada. A doença é o menor dos problemas dele. O estigma que ele carrega do leproso e tudo que lhe foi tirado é muito maior do que isso. Talvez você entrou aqui com rótulos e estigmas hoje. Talvez você está vivendo um tempo de tempestade e escuridão na tua vida, mas Jesus está nesse lugar para mudar a tua história. Agora o milagre acontece enquanto você
caminha. Às vezes você não está vendo nada, mas quando aquele homem estava chegando no templo, ele viu que estava limpo. Ele nem foi mais ao templo, ele voltou para se encontrar com Jesus. Amado, deixa eu te falar algo. Você vai receber seu milagre. Volta para agradecer. Sabe por quê? O testemunho é algo tão importante para edificar a fé do irmão. Às vezes você fala assim: ah, mas o meu milagre era tão simples. Não importa, venha testemunhar. Olha o que Jesus disse: não tinha ninguém mais, cadê os outros 9? Só você foi curado. Não, foi os 10, mas só um voltou para contar o milagre. Sabe o que eu aprendo? Que a gratidão é o maior viabilizador da saúde emocional. Sabe o que garante saúde emocional, que estabiliza? Gratidão. Porque gratidão é o foco no que ficou, não no que você perdeu. Gratidão é a memória do coração. É a capacidade de você receber um milagre e você agradecer, e você voltar e dizer: Senhor, olha, muito grato. E eu tenho algo para dizer, que maior do que o milagre foi o que ele ouviu depois. Porque tem pessoas que recebem um milagre e tudo que recebem é um milagre, mas aquele homem ouviu: vai, a tua fé te salvou. Tem gente que caminha, recebe um milagre e se afasta de Cristo. Tem gente que caminha, recebe o milagre, e o maior milagre é andar com Cristo. Que você possa voltar para agradecer, e que você volte para caminhar mais do que para o milagre, mas caminhar para Jesus, com Jesus, porque esse se torna o melhor presente. O melhor presente. Agora aquele homem não é mais leproso. Aquele homem agora está limpo. Aquele homem agora não tem rótulo, ele pode voltar para casa.